pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Anfe Podcast. Eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Antes de apresentar ele, só vou pedir para vocês não esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Hoje a gente tá com o Luan aqui, 30 anos, contador, empresário e recém-casado. Isso é muito importante. Recém-casado. E ele vai contar um pouquinho da sua história, da sua jornada. Luan, muito prazer, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter topado esse papo com a gente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo tempo e pelo convite também. Muito obrigado. Vamos começar um pouquinho assim, entendendo quem é o Luan. Conta um pouquinho de você, da onde você veio, um pouquinho da sua família. Conta um pouquinho de você. Legal. Bom, eu vim de Guarulhos, né? Nasci em Guarulhos desde pequeno. E venho de um pai militar, de uma mãe do lar, né? Trabalhou com manicure, pedicure. Ele é de uma família bem humilde. Sou o caçula, né? Dos 3 filhos, eu sou o caçula, sou o mais novo. Tenho meu irmão Bruno, minha irmã Luana. E eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito agitada, assim, né? Muito ansiosa, sempre muito curioso, criativo. E desde que eu me entendo assim por gente, por pessoa, eu sempre gostei de criar algumas coisas e acho que foi isso que me levou um pouco até a ser empreendedor, né? Ser empresário, porque acho que você não faz uma faculdade, né, para virar empresário, não existe isso. Ou a vida vai te moldando, te ensinando, ou você nasce com aquele espírito, né, com aquela vontade vocação, de fazer, né? Ou não, né? Porque você tem que suportar, né? Porque é muito mais sobre suportar do que de fato você simplesmente dizer que ou querer ter sucesso sempre de primeira. Mas o Luan, ele é um pouco disso, é um cara agitado, um espírito muito motivado, né? Você falou energético. Que você é ligado no 420, nem é 440, 440. Não era 420. Eu falei assim, nossa, ele tá... Não, mas é sempre assim, quem me vê fala, nossa, você fala rápido, só que se eu tentar falar devagar, o raciocínio não sai, é sempre muito acelerado mesmo, assim. Mas é isso que faz o Luan ser o Luan, né? Tipo, são as minhas características, são as minhas singularidades, né? Então, é isso, assim. Então, eu sempre fui um cara muito desapegado, muito pra frente, sempre querendo inovar, né? Sempre querendo construir alguma coisa. E aí, óbvio que a vida, com os erros, os acertos, eu fui encontrando o caminho, entendendo, né? Enfim, eu vou contar um pouquinho da história também, das empresas, das coisas que já aconteceram, que acho que vai fazer um pouco mais de sentido pra história, né? Mas falar do Luan, acho que é meio difícil, tem muita coisa que já aconteceu. Não, mas é legal... Só cortando, que uma coisa que chamou atenção. Ele é tão acelerado que ele nasceu... De quantos meses você nasceu? Na verdade, assim, foi de 6,5 para 7, né? Gente, olha isso. Entendemos desde quando... a vida já começou... Eu quero ir pro mundo. Eu já cansei de ficar aqui na barriga da barriga, né? Quero sair. Foi 6 meses e... Quase 7, 6 meses e meio, quase 7 meses. Foi. Olha isso. Devido a algumas complicações, né? Mas deu tá tudo aqui, certo. né? Deu tudo certo, graças a Deus. Muito certo, né? Porque pra você vir contar hoje toda essa história. E eu achei legal também que você falou que toca piano, tem violão. Sim. Eu não lembro se eu esqueci de algum. Guitarra. E bateria também você colocou. Dá uma arriscada na bateria. Não, assim. Eu sempre muito todos. autodidata. Aí assim, o meu primeiro instrumento, o meu primeiro contato foi com o violão. Aí gostei muito de violão, aprendi a tocar em pouquíssimo tempo, assim, me dedicava muito. E aí fui pra guitarra, foi o que eu me apaixonei, a solar, né, fazer solos e tal. O som da guitarra também eu acho muito, muito bacana. E aí eu fui coreando, porque na música você tá ali naquela convivência, né. Aí as notas da guitarra, eu entendi que era só transpor pro teclado, né, que é a base ali musical e tal. Eu falei, putz, bacana. Aí vi a bateria, fui aprender, aí... Enfim, a sequência lógica, raciocínio, aprendi os ritmos. Então, se eu precisar gravar uma música hoje, por exemplo, básica, eu consigo, entendeu? Dá pra tocar bateria, tocar piano, dá pra tocar violão, dá pra tocar guitarra. Até contrabaixo também eu toco, porque a base das notas musicais é a mesma, né? Então, vocês têm um pouco de lógica ali, facilita. Aí, sua esposa que lute, né? Porque o meu toca violino, então, assim, são 2 horas por dia que ele fica ensaiando ali. O meu tá meio empoeirado lá, né? Porque eu tô só com violão agora, então não tem mais guitarra, não tem mais piano nem nada. É só o violão que tá empoeirado porque, aí eu comecei a empreender, aí comecei a, enfim, me envolver em outros negócios, aí a gente tem que ir escolhendo as guerras, né? Então eu não consegui mais me dedicar a tocar e tudo mais. Mas de vez em quando ali eu toco uma nota outra, ela fala, para. De vez em quando eu dou uma provocada. Sim. E falando já aí do lado empresário...
Vamos começar lá do início, né? Você é contador. Eu sou contador por formação. Contador. E como que você escolheu essa contabilidade? Foi uma história muito, muito interessante, porque eu entrei como jovem aprendiz numa multinacional chamada Vicunha Teixo, né? E aí eu fiquei 3 meses como jovem aprendiz e fui fazer um trabalho para contabilidade, para a área de contabilidade, estava passando por uma auditoria. E aí o meu papel como jovem aprendiz ali no começo da carreira era, você vai ter que organizar essas notas por sequência numérica, por fornecedor, porque a auditoria vai fazer uma seleção aqui, um papel de trabalho, e ele me explicou ali, né? Tenho contato com esse meu gerente até hoje, esse meu primeiro chefe até hoje, que é o Leonel. Um cara que me impulsionou muito assim e falou, olha, eu vou te dar a oportunidade, você vai crescer e aprender. E eu falei, tô pensando em fazer administração, né? Tinha acabado de sair da escola, né? Do colégio. Aí ele pegou e falou assim, cara, não faz administração, né? Faz contabilidade. Ele é contador, enfim, anos de carreira. Eu falei, bom, vou seguir o conselho. E aí eu segui o conselho dele, gostei da faculdade, do estudo, né? Da faculdade em si. No entanto que eu fiz o primeiro semestre numa faculdade que não era de tanto nome, assim, uma faculdade bem de bairro mesmo. E reiniciei o curso numa outra faculdade depois. Porque eu queria realmente, falei, não, agora realmente eu quero me dedicar. Eu gostei do que eu vi naquele primeiro semestre, né? Porque aquele encantamento todo, né? Sim. O balanço, o DRE, aquela coisa toda. E no final a gente vê que é muito além disso, né? Mas foi ali que começou, né? Então ele me impulsionou. E aí com 3 meses como jovem aprendiz, ele falou assim, vou te colocar aqui como assistente. Então eu meio que fui promovido assistente pela oportunidade que ele estava me dando lá dentro. Aí eu comecei a mexer com balanço, DRE, aí fui ver uma série de outras coisas que ele fazia, óbvio, tudo pra mim era novidade, e aí eu fui gostando disso e me envolvendo, aí eu comecei a faculdade, aí, enfim. É bom que aí você já começou a faculdade até numa boa noção ali do dia a dia, né? A minha primeira oportunidade com contabilidade foi antes da faculdade, então foi assim, meses antes, né, tipo um semestre, vamos dizer, antes. Então foi o que me deu aquele gosto de olhar, falei, putz, eu vi um relatório, eu vi um balanço, eu vi uma DRE, eu gostei, aí aquilo começou a me chamar a atenção. E aí foi quando eu comecei a me questionar sobre negócios, né? Tipo, mas peraí, para isso acontecer, para esse relatório ser formado, o que aconteceu? Aí foi quando começa a surgir aquela provocação, né? De deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Sim, mas você tinha alguma vontade, assim, um sonho de pensar, eu vou me formar em algo X? Porque o meu sonho era ser investigadora, né? Mas aí eu vim parar de investigar, tô investigando números, né? Sim. Então, tá ali. O meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. Eu joguei futebol há um tempo, passei pelo time juvenil do Vasco, joguei Copa São Paulo, né, em 2011 Legal. Pelo Paulista de Jundiaí, joguei a Copa Andrezinho em Santo André, né, joguei lá no estádio do Bruno Daniel. Então, eu sempre fui carreira de jogador mesmo. Então, com a oportunidade que vinha, tive a oportunidade para ir para Santa Catarina, jogar em time de Série B, do legal. Catarinense. Então, tinha algo a ser construído ali. Só que aí, claro, a vida vai direcionando, enfim, eu acredito muito em Deus, então acho que fui tendo um direcionamento ali muito pra tipo, aquilo não é pra você, entendeu? Por mais que pudesse dar muito certo, né? Não vai ser pra você. E aí a vida foi me direcionando. E aí o que eu pensei em fazer na sequência falei, bom, já sei o que eu vou fazer. Faculdade de Educação Física, vou virar treinador, vou abrir um clube, sei lá, aí fiquei com essas ideias, né? Abrir uma academia, abrir um clube, vou entrar no esporte, enfim, trabalhar com pessoas, enfim, levantar jogadores, né? Atletas de modo geral. E aí fiquei com isso na cabeça. Só que aí quando eu entrei nesse mundo corporativo como jovem aprendiz, eu falei, isso aqui me chamou mais atenção. Aí eu comecei a deixar o futebol de lado, esporte de lado, assim, time, essas coisas, e comecei a me dedicar naquilo. Aí foi quando começaram a surgir essas oportunidades, né? Putz, aí virei assistente, né? Comecei a ganhar um pouquinho melhor do que eu ganhava como jovem aprendiz. Aí tinha um salário já pra pagar a faculdade, Leonel me motivando. Aí foi quando tudo aconteceu. Mas um sonho mesmo, assim... Quando criança eu falava que queria ser bombeiro, né? Eu policial militar para meu pai. Que o meu avô também, que veio são militares, né? Mas nunca tive algo assim, muito claro de, sei lá, eu vou ser professor de educação física. Não, nunca tive isso. E seu pai nunca falou assim, vai pro militar, nunca teve isso? Meu pai, ele foi incentivado pelo meu avô, né, que era militar. Meu avô, inclusive, ele foi soldado, né, foi um dos soldados lá na Segunda Guerra Mundial. Ele não foi diretamente pra guerra, né, mas ele participou de todo o batalhão, enfim, que fez parte. E nesse processo como um todo, o meu pai foi incentivado por ele, virou militar, seguiu a carreira, né? Meu pai, ele foi mais dentro do batalhão do que na rua, né? Ele já passou por alguns casos, foi baleado e tal. Então ele fez farmácia e ficou lá dentro por os seus 31 anos dentro da polícia. E ele sempre incentivava eu, meu irmão, né? Pra ser militar também, mas eu não tinha assim, não tinha esse desejo. Eu não tinha o desejo, assim. Eu era agitado, eu gostava de pular, enfim, correr, se pendurar.
tinha até um pouco de qualidade ali, mas não era algo que eu falava, não. Por ver meu pai passando o que ele já passou, né, em casa, acho que eu falei, não, é melhor não. E nenhum dos seus irmãos também não foi? Também não, nem meus irmãos. Minha irmã e meu irmão também não. Ah, seu pai... acabou o legado ali no seu pai, né? Que militar não passou. Não, mas é legal, porque assim, tem muitos pais que ficam... ou, enfim, seja de militar ou de medicina, qualquer coisa. Não, meu filho vai ter que seguir... Vai ter que ser, né? Vai ter que seguir aqui essa linhagem de profissão. Então, acho que é legal, né? Que você teve o apoio dos seus pais em outras, né? Em outra profissão. No que você quis, né? Sim. No que você quis. Na verdade, em casa foi sempre muito aberto, assim, vamos dizer. Porque nunca teve, tipo, você vai ter que ser isso, você vai ter que ser aquilo. Foi sempre, escolha seus caminhos. Meu pai me falava muito assim, toda vez que meu pai vinha me dar uma bronca, um conselho, ele falava, vai ler um livro. Essa é a palavra que, assim, eu guardo comigo pra sempre, porque ele sempre fala, né? Ele sempre falava isso no começo, meu pai tá vivo ainda, mas quando era mais novo ele sempre falava, vai ler um livro, vai estudar. E isso foi criando ali um subconsciente em mim, né? Então foi o que sempre gerou muita curiosidade, né? Então, sobretudo, eu queria estar lendo, curiando, aprendendo, então eu sempre fui muito curioso. Acho que e a leitura é bem importante, né? Sim. Se todo mundo, né, em vez de fazer qualquer coisa, vamos ler. Acho que isso iria resolver várias coisas, porque é algo que ninguém tira de você. A partir do momento que você lê, estuda ali, algo, ou seja, só pra passar um tempo. Você leva a história daquele livro, né, pra você. Muitas vezes em algumas situações você fala assim, nossa, eu vi isso em tal, né, em tal livro. Traz conhecimento, né? Melhora tudo, seu vocabulário, tudo, muita coisa. Total. Sim. E aí você começou lá como assistente, e aí como que foi a sua trajetória? A trajetória como um todo, assim, de conhecimento foi, eu comecei como assistente... assistente contábil mesmo. Eu comecei como assistente contábil. Auxiliar contábil. Era auxiliar contábil. Na época era auxiliar contábil. E aí comecei como auxiliar contábil, mesmo sem ter iniciado ainda a faculdade, porque foi a oportunidade que ele me deu, ele começou a me liderar, enfim. Leonel é um cara que me inspira muito, tem muito conhecimento, tenho contato com ele até hoje, né? Já cheguei a comentar. E ele foi me impulsionando. Então lá dentro eu comecei essa jornada. Eu fiquei lá dentro como auxiliar contábil por 1 ano. Porque na sequência a empresa mudou, lá da Henrique Chamas, de Pinheiros, e foi pra, se eu não me engano, era Barueri, Alphaville, foi pra um lugar muito longe. Bem... E aí eu morava na época em Itaquera, eu morava lá no estádio do Corinthians. Então, era muito longe. Era muita contramão, né? Muito, totalmente. Extremos. Era 2h30 para ir e mais 2h30, 3 para voltar. Então você pensa, como eu ia perder 5 horas. Aí como que eu ia pra faculdade? Como que eu ia fazer as coisas? E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, Leonel, o que eu faço, né, agora? Não tenho, assim, você consegue me demitir? Você consegue me desligar? Não sei, eu não sei o que fazer. E aí a empresa mudando, a gente fez um acordo para eles me desligarem. E aí 30 dias depois eu já estava empregado numa holding, que era mais perto de casa, porque era lá no Tatuapé. Então eu fiquei, tipo, sei lá, a 30, 40 minutos do trabalho, né? E aí consegui essa oportunidade nessa outra holding, que era uma holding que cuida de lojas. Na época tinha acho que 27 lojas, 30 lojas. Hoje já bateu 100, então estão crescendo. Então eu comecei lá. E aí foi lá que eu comecei a ter um contato um pouco mais agressivo com o mercado, de ter pessoas que te olham, te menosprezam. Aí você começa a ver o mercado de trabalho em si, né? Porque querendo ou não, tem um lado bom das pessoas como o Leonel e tem um lado ruim das pessoas que te ensinam muito, né? O que você não deve ser, o que você tem que fazer. E aí foi lá que eu comecei a ter esse contato, né? Então passei por muitas coisas boas ali, mas lá dentro eu tive o meu primeiro contato com controladoria, FP&A, gerencial, contabilidade em si, fiscal. Então eu comecei a vivenciar isso. Aí fiquei 1 ano e pouco ali dentro. E na sequência eu queria entrar no mercado financeiro, que foi ali por meados de 2014, 15. E eu falei, não, eu tenho que entrar no mercado financeiro, eu preciso me dedicar aqui. E dentro desse período veio a oportunidade de ser estagiário no Santander. E eu já era auxiliar. Eu fui como auxiliar lá para essa empresa, essa holding, né? E eu falei, putz, vou dar um outro passo para trás, vou ingressar no mercado financeiro e vou começar a aprender e me desenvolver. Aí na época eu queria até fazer CPA 10, CPA 20, são certificações, mas voltada para produtos financeiros e tudo mais. E eu falei, bom, vou fazer isso. Aí entrei no Santander. Aí entrei como estagiário, fiquei 6 meses, eu tinha 2 anos de estágio, né, de contrato. Sim. Com 6 meses eu consegui ser promovido, virei analista júnior com 6 meses lá dentro. Porque eu sempre fui muito curioso de automatizar. É por isso que vocês vão entender o porquê da Setfin, né? Porque eu sempre fui muito... um cara de finanças, contabilidade, mas que sempre gostou de automação, tecnologia, planilhas. Eu trabalhava muito com VBA, né, que são as macros de Excel, vocês devem conhecer também. E ali eu automatizei um papel de trabalho para auditoria que a gente tinha que automatizar 800 mil contas, que é um plano de contas assim absurdo, de contas antigas, contas que não movimentavam mais. E a auditoria pediu um papel de trabalho para conciliar contas sem movimento, sem saldo e contas paradas.
Eu falo, cara, que trabalho de, né, é minucioso, que demorava 3 dias, era, sei lá, cerca de uns 7, 8 estagiários, mais alguns analistas, para fazer esse trabalho. E aí eu automatizei aquilo em Excel, em VBA, o que demorava, sei lá, 3, 4 dias em 8 pessoas, vamos dizer, a gente estava fazendo em um dia, em apenas 6 horas, né? Em uma pessoa, em apenas 6 horas. Nossa, diminuiu muito, E aí nossa, aquilo foi destaque dentro da controladoria, né, lá tudo mais. O pessoal gostou, aí foi quando o pessoal começou a meio que olhar um pouco mais pro Luana. Falou assim, putz, deixa eu ver, tem alguma coisa legal aqui, que esse garoto aí, né, esse garoto é pode de ouro. poderia contribuir com a gente. Então, tipo, sempre pé no chão, com muita humildade, pra falar, não, deixa eu ir construindo agora a minha carreira, deixa eu ganhar o meu espaço. E aí, com esses 6 meses, foi anunciado lá, destaque do mês, dos estagiários, não sei o quê. E aí fui promovido na sequência, em 2015 ali, mais ou menos. E aí nessa que eu fui promovido, deu 1 ano e meio, 1 ano depois, eu virei analista pleno já, então fui criando muitos projetos, me envolvendo, enfim. E aí passei para sênior, depois fui para uma espécie de sênior, mais especialista ali, que eu fui viver uma experiência no time de câmbio do Santander. Então, que era a área de câmbio, fechamento de contrato, né? Até contratos com o Instituto do Neymar, na época eu via passar pela esteira. Então, eu consegui viver dentro ali do Santander um job rotation muito legal, que foi onde eu comecei a carreira, né, de fato. Então, eu passei por controladoria, eu vi um pouco de gerencial, eu vi demonstrações financeiras, a gente viu o report global para Espanha. Então, eu fui vendo um pouco de tudo isso. E, por último, câmbio, que era algo que eu já tinha visto lá dentro, até produtos financeiros como derivativos, opções, enfim, uma série de outras coisas que dava muito dinheiro pro banco, e eu falava, cara, de onde que vem, o que que acontece? E a última área que eu queria passar e entender um pouco mais era câmbio, veio a oportunidade, né, recebi uma oportunidade lá dentro e fui. E aí lá dentro, nessa jornada como um todo, no Santander, eu já tinha pensado em alguns negócios para empreender. Então, sei lá, construí uma loja online na época, que foi quando começou. Lembro, vocês vão saber a marca, né, que eu acho que eu não posso falar, mas tem uma marca que viralizou, assim, em 2016, 15, que era, todo mundo tinha que comprar aquela marca. Era capinha de celular. Vocês sabem. Já sabemos. Não, não sei o que lá, case. Então, aqui temos alguma coisa algumas coisinhas aqui. E aí começou assim, uma febre, eu falei, eu preciso pegar um pouco disso. Aí eu fui, montei a loja online e tal, comecei a fazer uma espécie de dropship, que na época estava começando ainda a acontecer. E aí a loja fluiu, deu certo e tal, começou a ganhar um dinheiro, só que eu não estava 100% dedicado naquilo. Então, não ia escalar. Tinha que ficar me desdobrando. Então, pensa, Santander, querendo construir carreira, faculdade ao mesmo tempo e uma loja online, como que eu vou construir isso? Vai dar tempo de... Não né? vou Porque ter você tempo. precisa de dedicação nos 3, né? E morando longe, porque ainda morava em Itaquera. Então você pensa assim, né? Então, tipo, sei lá, às vezes eu tava no metrô, eu abria o computador, abria o caderno, o papel e ficava rabiscando algumas coisas, planejando. Então sempre aproveitando o máximo que dava ali. Parecia até aqueles caras meio fissurados, assim. Mas era porque eu tinha ambição. Eu vim de muito baixo, né? Pô, eu falei, eu preciso construir alguma coisa. Eu vi meu pai, minha mãe, meus irmãos já passaram dificuldade e falava, cara, eu não quero viver essa vida, né? Então foi o que começou a me motivar a construir algo legal. E aí, enfim, aí deu errado. A loja, enfim, acabou que meio que o mercado começou a mudar um pouco. Acabei perdendo dinheiro também, perdi uma grana, perdi parte do dinheiro que foi investido, né? As primeiras vendas iniciais foram legais, mas depois decaiu e aí fui observar onde eu errei. E aí fui, primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre de faculdade, recebi uma proposta para ir para um outro banco, né? Que era o The Next Big Bank na época, que eu não posso também falar o nome da marca, mas era um outro banco que eu fui para uma espécie de analista financeiro ali, né? Que era para ver mais a parte contábil, fiscal, regulatório do Banco Central e outras coisas mais que o mercado financeiro exige ali para bancos. E no Santander você ficou quanto tempo? Fiquei quase 5 anos no Santander. Foi um tempo legal para construir. Então esse job rotation foi muito legal. Cerca de 5 anos para passar, sei lá, uns 6 meses em cada área. Foi bem legal. Foi muito bom. Você conheceu um pouquinho de tudo, né? Foi ali que ampliou a visão. Que eu falei, putz, aquela curiosidade do jovem aprendiz, do estagiário na época, falei, putz, por que esse relatório está sendo criado, né? O que é gerado de negócio para isso aqui ser criado? Ela se ampliou no Santander, que foi quando eu comecei a entender de perto. Falei, então eles estão dando crédito aqui, tem a conta digital, tem a tarifa do cartão, que eu não fazia ideia de como ganhavam dinheiro com cartão de crédito. O cartão de crédito é um tipo de empréstimo. Eu falei, nossa, é verdade. Aí comecei a descobrir isso, né? Hoje a gente já entendo muito mais, mas na época foi tudo uma surpresa. E aí foi quando começou a gerar essa curiosidade. Aí eu fui para esse banco, para essa oportunidade, por quê? Porque eu já estava estudando o mercado de startups, o mercado de fintechs, né? Que, sei lá, se a gente for falar de 2014, 15 até 2018...
tava começando um hype no Brasil, mas, pô, os Estados Unidos já tava há 5 anos fazendo isso de forma muito acelerada. Então eu falei, deixa eu curiar, né? Eu fui curiar. E aí, quando veio essa oportunidade, eu falei, eu tenho que ir. Porque era uma pegada muito de fintech, nova, né, sem agência, algo que o Nubank tinha construído lá atrás em 2013 também, que, enfim, o Davi tinha enxergado essa oportunidade. Então o mercado começou a se movimentar mais rápido aqui no Brasil. Então não vou dizer que era o começo, mas já tinha grandes ali começando a se movimentar. E aí com essa oportunidade eu fui. E aí lá no C6 eu passei 1 ano só, mas eu pude ver também todo o processo do começo ao fim, e lá eu vi coisas novas, né? Que é, constituição de uma conta corrente, como é que ela funciona, né? Enfim, depósito à vista, depósito a prazo, como é que funciona o dinheiro de vocês depositado. Então eu fui curiar muita coisa, então eu participava de muita reunião, estava muito próximo da operação, estava muito próximo de pessoas, porque era enxuto, né? Era menor, mas era algo grandioso em termos do que eles estavam construindo. Então era legal que você, sei lá, estava numa reunião que tinha um diretor e o dono do negócio, o founder, que veio de outros bancos, e ele falando um pouco da visão dele, eu ficava, putz, legal isso. Então você ia aprendendo, eu acelerei muito isso. E aí fiquei lá mais 1 ano, tinha constituído um outro negócio lá, inclusive eu constituí um projeto de aplicativo, né, para fazer uma espécie de... Não sei se vocês chegaram a conhecer aquela empresa chamada Olivia, que veio para o Brasil. Eles faziam comparações de preços, tinham uma ideia muito boa no aplicativo. Eles fizeram até uma parceria com a XP na época, de tipo, parte de cashback. Foi quando começou a movimentar um pouco desse mercado. E essa empresa, inclusive, foi comprada pelo Nubank, né? Por isso que talvez não esteja a marca em alta aqui no Brasil. Mas, na época, eu queria fazer algo muito parecido com aquilo que estava vindo de fora. E aí eu apresentei para o C6 Bank, né, para um head de produtos lá de novos negócios no C6. Ele não gostou, falou que a ideia não era boa e tal, e enfim, seguiu. E aí, mais adiante, eu constituí uma empresa chamada... Começou como L Accounting, que não era para ser uma contabilidade, era algo mais automatizado, mais voltado para gestão financeira para empresários. E aí ela virou Single Finances, né? Que era algo mais personalizado, focado para pequenos empreendedores, né? Que ia dar um balanço, uma DRE e uns negócios mais, que ia facilitar a vida desses empresários para se organizarem. E acabou virando SINF, né? Que era a contração de Single Finances, né? Então virou SINF. Aí acho que já estão entendendo o porquê desse fim. Só que aí deu errado, perdi muito dinheiro também, porque eu acabei o capital que eu tinha ganhado de bônus, PLR, aquela coisa toda que eu comecei a investir e tal. Aí passei por algumas outras coisas na vida também, de relacionamentos, que, putz, a vida meio que ficou aquela parte nebulosa que você falei agora, né? E aí deu tudo errado, perdi dinheiro. E pra ajudar, quando eu pedi pra sair do C6 Bank, né, que eu fui, era pra eu sair de lá pra ir de fato me dedicar a empreender, foi em fevereiro de 2020. Já tinha tomado a decisão. Então... Pandemia. Arrebentou com tudo. Eu tinha acabado de começar um MBA, aí pagando MBA, querendo empreender, perdendo dinheiro, pandemia, todo o investimento, ações derretendo. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, o dinheiro que eu consegui acumular até agora, investir e tal, gerar de patrimônio, tá derretendo, tá indo embora. Vou me ferrar mais uma vez. Então começou tudo meio que cair ali. E aí eu fiquei 6 meses no mercado e voltei para o grupo mercantil. Recebi uma proposta para ser controller lá no grupo mercantil. Então eu fui cuidar do fiscal, do financeiro, olhar para um pouco de FP&A. E aí eu falei, putz, agora eu preciso me reestruturar, organizar a casa, e aí eu volto a empreender. E aí no ano de 2020 foi quando eu conheci a minha esposa, Mayara. Que aí eu falei para ela, vou desistir disso aqui, encerrei o segundo CNPJ lá, falei, acabou, já era, não vou empreender mais, vou seguir carreira. Que aí eu consegui entrar como controller, né, no grupo mercantil, eu falei, agora eu vou mandar bala aqui. E aí deu 5 meses e recebi uma proposta para entrar para um banco, que era o antigo Banco Renner, que hoje é o Banco Digimais. E aí fui para lá, para esse banco também como controller, aí a parte contábil, fiscal, um pouco do contas a pagar, enfim, dar uma olhada ali junto com controladoria, FP&A. E aí segui carreira ali dentro, assinei balanço, aquele trabalho todo, M&A, PPA para Receita Federal. Vivi um pouco de como é que uma empresa é vendida e como é que compra uma empresa. Então vivi isso lá. Como é que funciona o processo de M&A e tudo mais. E tudo isso dentro de 5 meses. Tendo que divulgar as demonstrações, tendo que atender o Banco Central, tendo que olhar a PPA, tendo que olhar a negociação, porque na época o Banco Record comprou... a Record comprou o Banco Digimais. Então tava rolando muita coisa ali. E aí você é acelerado mesmo no 220, né? Porque você foi mudando e tudo, não desistindo. Porque mesmo que deu errado aqui
nessa empresa, mas eu vou continuar. Sim, não, 100%. E é algo que eu falo que é algo que tá dentro de você, assim, ó. É muitos, na primeira barreira ali, no primeiro soco que toma no estômago, já dá náusea, já para, já desiste, fala, não quero mais. E que foi algo que eu tinha falado pra Mayara em 2020, falei, não quero mais. Só que aquilo volta, aquilo tá aí dentro de você. Eu falo, não sei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pra um plano inteligente. Vou voltar pro mercado, porque aquilo era algo que eu já tinha a formação, já tinha o conhecimento, já tinha a experiência. Falei, é mais fácil eu voltar pro mercado e me reerguer do que eu querer ficar insistindo aqui, né, dando murro em ponta de faca. Então tem que ser estratégico também. Então eu voltei, falei, bom, vou encerrar isso aqui, acabou, vou seguir carreira. Só que aquilo veio em mim, eu falei, não, continua. E aí dentro do Banco Dias Demais foi quando eu tive a ideia da Setfin. Aí eu constituí o nome, a ideia, isso no começo de 2021 ali e tal. Só que não tinha aberto CNPJ, não tinha estruturado nada, não tinha feito nenhum planejamento, nada. Foi só a ideia fluindo. E aí recebi o convite para ir para uma empresa do Nubank, que era a Nupay. Então eu fui para lá como controller para fazer o M&A do Nubank entre a SpinPay, que era essa empresa que estava sendo comprada. Sim. Então, para vocês entenderem essa analogia. Saí do C6 Bank, 6 meses no mercado, pandemia, quebrado. Voltei para o mercado no grupo mercantil, né, de crédito ali na Faria Lima. Recebi a proposta para ir para o Demais na sequência, uma proposta para ganhar o dobro. Foi muito melhor para mim, eu fui. Só que na sequência aprendi algumas coisas e tal. O banco estava aquela bagunça toda, porque veio do Sul tombado. E aí, uma outra oportunidade para ganhar muito melhor e para participar de um projeto para fazer o M&A que ia acontecer junto com o Nubank. Foi cerca de um ano e meio. Exatamente um ano e meio. Foi tipo um flip muito rápido. Aí esse foi onde eu parei ali no Nubank. Foi quando eu entrei, falei, putz, é aqui que eu vou ficar agora. Aquela ideia de seguir carreira vai ser aqui. Uhum. Só que aquele negócio ficava dentro de mim assim, tem algo mais. Não é só isso. E eu sem entender, falei, não, beleza, deixa fluir. Quando foi em agosto de 2021, depois de quase 2 anos, né, nesse flip, nessa jornada, foi quando deu estalo, eu falei, quer saber, é agora. Chamei uns amigos ou outro, eu lembro até hoje, dia 30 de agosto ali mais ou menos, chamei uns amigos, falei assim, olha, a gente vai construir isso, a ideia é essa, tudo que eu errei e acertei com as outras 2 empresas que quebraram, a gente vai fazer diferente agora, quero contar com vocês. Desse quero contar com vocês, só tem um até hoje, que ficou com a gente. O resto foi tudo embora. Passaram-se umas 20 pessoas nesse começo até construir, que entraram, alguns debocharam, alguns me deixaram na mão, outros não acreditaram. Assim, né? Tem uns que duvidam, né? Outros duvidaram muito, você vai ter muita gente vai duvidando. falhar de novo, né? Teve gente que debochou, teve gente que tirou chacota, falou, essa ideia é de louco, coisa do tipo assim. E eu falei, eu sempre fui muito tranquilo com feedback, ou bronca, essas coisas, sempre muito... Isso não me incomoda, você fala, não, legal, vou entender, se faz sentido eu absorvo, se não faz sentido, guarda pra você. Então eu descarto. E aí eu segui um caminho. Quando foi no dia 16/9 de 2021, eu já tinha um CNPJ aberto, 15 dias depois, e a gente já ia começar uma negociação. E aí foi quando eu entrei em contato com uma grande rede de lojas que veio do Sul, tá pelo Brasil todo. Falei, olha, eu vou te ofertar isso, quer comprar? Aí os caras falaram, Luan, eu gostei, vamos conversar. Aí começou, reunião. O produto nem estava pronto, a gente já estava negociando vender o produto. Aí eu falei, bom, o negócio tá aqui. Aí você pensa, eu tô no Nubank, uma empresa que demanda horas, tempo, muito trabalho, né? E tô tendo que me deparar em reuniões aqui, negociação, e-mails rolando. Então eu já tinha e-mail da Setfin, eu já tinha o Google configurado da Setfin, eu já tinha um site que estava sendo construído, e eu já estava negociando um produto e falei, o que eu vou fazer agora? Aí foi quando aquela coisa começou a apertar, você falou, agora eu preciso... Vai ter que escolher um... Eu preciso escolher um lado agora, só que ainda não tem dinheiro chegando como eu espero. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar a conta também, né? Preciso sobreviver, preciso morar, preciso comer, enfim, viver a minha vida. E aí nessa jornada como um todo, a gente fez uma POC de quase 1 ano com essa grande rede de lojas, né? É um grupo de lojas muito grande aqui no Brasil. E o contrato, a proposta estava na mesa, a gente estava lendo SLA, a gente estava lendo políticas, termos de usos, a gente estava lendo todos os detalhes já para assinar com os caras e seguir em frente. Proposta muito boa. E aí quando foi eu lembro até hoje, julho de 2022, quase 1 ano negociando com a Renner, fazendo essa POC. Nossa, bastante tempo. Muito tempo. Porque aí o que eu fiz? Eu trouxe algumas pessoas que eu fui encontrando no mercado, né, que acabaram virando amigos. Falei, toca isso aqui pra mim, vamos junto. Você se divide, eu me divido. Porque todo mundo trabalhava.
Então, falou, ó, quem tá com horário livre aqui, vamos tocando. E a maioria das reuniões a maioria das conversas era por e-mail, né? Então você conseguiria responder com calma ali e às vezes marcava uma reunião ou outra. E aí sempre pegava o horário, sei lá, das 11, da 1, né? Vamos almoçar 1 da tarde hoje. Era pra fazer reunião. Então eu fui me virando do jeito que dava. E aí, nessa como um todo, em julho, eu conheci que é um grande amigo hoje, que ele é ex-CFO do Santander e tal. E a gente se conectou, ele tava num período de garden living, saindo do Santander, né, e tal. E ele falou assim, pô, te conheci como estagiário lá, né? Ele tinha 20 anos de Santander, eu tinha 5. Então, tipo, ele me viu estagiário crescer um pouquinho lá dentro. E a gente se aproximou, aí eu falei, ó, eu chamo ele de Habib, né? Ele me chama de Habib. Falei, pô, Vitão, é o Vitor o nome dele. Falei, pô, Vitão, eu vou entrar com tanto, você entra com tanto, e eu peço pra outro entrar com tanto. Vamos contratar uns devs aqui, vamos melhorar esse produto, vamos fazer esse negócio dar certo? Falei, vambora. E aí foi nisso que começou. 2022 em diante foi quando a Setfin de fato começou a ganhar um pouco mais de velocidade. Foi quando eu liguei pra Renner, né? Aí eu vou falar o nome aqui, não escapou. Mas eu liguei pra Renner e falei assim, a gente não vai querer mais seguir com a POC, porque... Aí eu expliquei as razões ali, né? Porque eu conversei com o Vitor e tal. Falei, a gente não vai seguir mais e ponto, encerrei ali. Aí eu deixei na mesma proposta de mais de $500 mil, porque eu ia virar uma business unit dos caras. Eu não ia crescer como empresa, eu ia virar uma empresa deles. Sim. Não ia conseguir ter espaço para crescer. E a decisão foi uma decisão boa, difícil, mas boa, e a gente seguiu. E aí, final de 2022, fizemos a nossa primeira captação de investimento, né, com o nosso FFF, né? E aí, virou 2023, novas captações, foi crescendo, eu já tinha, gasto muito dinheiro do próprio bolso, aí entrou esses investidores, e aí quando virou o final de 2023 para 2024, ali, até março de 2024, foi quando... A gente se encontrou numa situação muito difícil, porque o produto não engrenou como a gente queria. A gente tinha muitas pessoas entrando no aplicativo. Então, pensa assim, ó, a gente estava batendo quase, na época, 20 mil downloads e 5 mil usuários. E 99% MEI, que eram microempreendedores. Só que o produto não deu um fit que a gente esperava. Porque a gente não tinha a melhor engenharia. Eu tive que me virar com o capital que a gente tinha. Vou te dar um exemplo, tá? Para construir uma fintech, uma estrutura legal, no dinheiro não é o problema. O ponto é qual é a qualidade do que está sendo construído, né? E não digo nem se a pessoa é boa ou não em fazer código, ou fazer design, ou fazer site. É em termos de experiência, em termos de produto de fato. Então, tipo, vou te dar um exemplo, tá? Você está com sede. O que de fato vai matar a sua sede? A gente sabe que água é o padrão, é ela que vai matar. Eu não vou tomar. Tem gente que toma uma coca, mas vai piorar. Não vai, ali vai matar assim 1 segundo, mas depois você já tá com sede de novo. Já tá com sede de novo, apesar ainda mais se for com açúcar, né? Então a gente tava meio que construindo uma Coca-Cola, um Guaraná cheio de açúcar para matar a sede. Entendeu? Não era água, de fato. Que é básico, entendeu? Então, esse básico nosso não estava preparado. E aí foi essas reflexões, né? Muita gente, muito feedback, investidores, pessoas e tal. E aí eu me encontrei numa terceira crise da vida ali, da existência como empresário, que eu falei, cara, e agora? Só que qual que é o maior agravante disso tudo? Né? Isso eu tô falando que foi final de 23, início de 24. Fevereiro de 2023 eu já tinha saído do Nubank. Então já tinha deixado tudo para trás. Falei, agora é o meu capitalzinho aqui guardado, o tanto que eu já gastei, os investidores e a confiança nas pessoas. Então o negócio começou a engrenar, começamos a ganhar espaço e tal, enfim. E aí foi nessa que eu me deparei com essa crise. E aí foi quando a gente falou assim, vamos fechar a Setfin. Aí de fevereiro de 24 a junho de 24, esses 4, 5 meses... foram os piores da minha vida. E você já tinha saído do emprego? Já não tinha mais capital, já não tinha mais a estabilidade de emprego, já tinha assumido 100% da operação, já tinha publicado, saíram até algumas notícias de jornais pequenos, porque começamos a fazer um barulho. Eu postava muito mais vídeo do que eu posto hoje, né? Porque na época eu tava fissurado, mas era muito amador, né? Então, tipo, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Estamos ganhando espaço, mas o dinheiro não tá vindo da forma que a gente esperava. E agora? E aí quando eu falei, ferrou. E deve ter batido no desespero, que você fosse ter terceira vez, né? Vai acontecer de novo. Foi quando passou um filme, eu falei, putz, e agora? Será que era? Será que não era? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Aí já tava com a Mayara, já era noivo da Mayara. A Mayara sempre me deu muito suporte, sempre me sustentou muito, falando assim, vambora, você vai conseguir, vai dar certo. Óbvio, como mulher, ela tem mais o pé no chão, aquela segurança dela e tal. Eu falei, não, vai dar certo, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim, insistindo. Mas algo no fundo falava assim, vai dar certo, não adianta, não assim, desiste, a hora certa vai acontecer, na hora certa vai dar certo. E aí eu falei, e agora? Aí continuei confiando nisso, confiando nessa palavra que soava aqui no meu ouvido, vai dar certo, na hora certa vai dar certo, na hora certa vai dar certo. E eu não conseguia entender. E aí quando foi em junho de 2024,
eu recebi uma ligação de um CEO de um banco, né? Que hoje virou meu amigo. E ele falou assim, eu gostei do seu produto, eu achei na internet, pedi para marcar essa reunião com você. Entrei na sala dele e ele não me perguntou sobre pitch deck, sobre indicadores, sobre minha receita, sobre meu custo, minha despesa. Ele não perguntou nada disso. Ele só me falou assim, ó, Luan, me conta a sua história. Não sei explicar. E aí eu contei a minha história e foi ali que ele comprou 50% da empresa. A gente mudou todo o cenário e agora a gente saiu de uma empresa que tinha, sei lá, gasto 1,5 milhão para uma empresa que agora tinha mais de 7 dígitos de investimento dentro desse parceiro. E aí o jogo mudou tudo. Aí foi ali que eu respirei e falei, deu certo. Ainda bem que eu ouvi aqui, ó. Aquela voz fez sentido, assim, né? E aí, óbvio, foi bom pra ele, tá sendo bom pra ele, tá sendo bom pra mim, pra nós como empresa. E as coisas estão começando a engrenar. O que a gente não faturou em 3 anos, a gente faturou em 1 trimestre. Foi legal. Absurdo, assim, as coisas mudaram muito. Estamos constituindo o banco agora e eu vou contar um pouquinho mais, eu não vou dar nem spoiler agora, mas vou esperar a gente fluir. Mas acho que, não sei se eu estourei muito tempo, mas acho que deu pra resumir um pouco ótimo, da porque história. acho que você trouxe, isso é muito importante, porque assim, pra gente também aprender que tudo tem o seu tempo, né? Então assim, você tentou, foi bom que você tentou outras 2 vezes pra você você aprendeu com os seus erros. Sim. Né? Então, você fala assim, caramba, eu fiz isso aqui, tá, mas aí aqui eu já não vou fazer de novo, né? Então, eu acho que é muito importante isso, porque muitas pessoas a gente vê assim, que a pessoa quer empreender, a pessoa, né, quer arriscar, mas a pessoa fica com medo. Caramba, eu posso perder tudo? Exato. Né? Então, eu acho que foi ótimo, né, o seu ensinamento, o seu relato sobre, né, sobre como que você chegou agora. Então, me deixou super curiosa, assim, de como, né, do percurso quando você foi contando. Foi por isso que a gente também deixou esse espaço pra você. Porque a gente também tava curiosa pra saber, né, quando que deu certo. Porque a gente eu tava assim, ai meu Deus. Aí a gente tem que se manter aqui, ó, plena, tipo, foi isso? Mas pensando, não, conta logo, vai, o que aconteceu. E tem muito mais detalhes assim. Aqui, óbvio que aqui eu tô tentando acelerar um pouco pra poder contar um pouco por cima da história. Só que os detalhes são, assim, coisas de família, relacionamento, financeiro, muitos detalhes que acho que numa conversa de umas 8 horas dá pra contar tudo. Mas é que realmente assim, tem muita lição, muita história, muita coisa que aconteceu nesse caminho que me amadureceu, né? Os erros que eu tive e os acertos que eu tive com 2 empresas que deram errado, 500 mil de prejuízo, me fizeram não errar com a mesma coisa na Setfin. Só que aí você foi para uma nova fase como empreendedor, como empresário. E aí você comete outros novos erros. O que é normal. É normal. Qual que é a diferença daquele que vai dar certo e o que não vai? É que o que deu certo, ele não desistiu, ele não parou, entendeu? Então esse é um dos segredos, uma das lições que vieram para mim. Falei, não posso parar agora. Essa voz tá aqui, continua, vai dar certo, não desiste, né? Eu tô te forjando, te testando para as coisas derem certo no tempo certo. Então acho que são muitas lições nos ensinamentos, mas eu queria, de fato, ter um pouco mais de tempo para poder detalhar, né, assim, enfim. Sim. Mas sintam-se à vontade para perguntar qualquer detalhe. Sim, e eu acho muito legal, porque assim, o tempo que você, igual você falou assim, trouxe muitas pessoas que trabalhou comigo, igual esse do banco. Então, assim, o bom trabalho que você fez nesses lugares também tá te levando a pessoas te conhecerem, que você fala assim, nossa, o Luan passou por aqui, né, ele é bom. Sim. Então, assim, o produto que você tá vendendo hoje, você já começou a vender ele lá atrás de uma outra forma. Exato. Né? Você começou a vender ali do seu, né, com outro conhecimento, e aí hoje as pessoas que verem você falam assim, né, confio nele porque outra coisa ele conseguiu vender. Mesmo que você não sabia, você já estava começando a vender, né, lá atrás o seu produto. Mas e aí, conta pra gente, como que tá indo essa... Né, agora que virou assim 1 ano, né? Sim. Que virou a chave mesmo. Sim. Se puder falar um pouco do produto, vou falar um pouquinho empresa, assim, porque é muito bom. Depois de todo esse caos, esses altos e baixos, e assim, gente, sempre vai existir, tá? Não tem como, o empreendedor passou por isso, tal, e agora é só alegria. Não, vai existir sempre momentos de altos e baixos, porque empreender é sempre você tem que ter resiliência, saber suportar muito soco no estômago, ter muita cabeça no lugar para falar, vai dar mais errado do que certo, porém é aquela regra do 80-20. É 80% dando errado e 20% dando certo. Mas esses 20% compensa inúmeras vezes os 80% que deram errado nessa sequência. Então, é isso que o empreendedor precisa enxergar, né? Que ele tem que ter a visão no futuro de tipo assim... Um exemplo, hoje a gente está falando de um produto, de uma iniciativa, de vocês empreendendo, que está impactando parte do grupo de vocês.
Mas a visão de vocês tem que estar sempre lá na frente falando assim, não, mas a gente vai ser um dos maiores canais que fala sobre isso, o que a gente fala disso. Só chega lá se vocês não desistirem. Porque vai chegar um momento de que a vida vai testar vocês, vai provar vocês. Vai chegar um momento que você vai falar, nossa, não tá dando certo. O retorno demora, né? O retorno demora. Quando você tá empreendendo... E eu tenho um pensamento, assim, que eu não vou dizer que é um mantra, né? Mas é uma meditação que é tipo assim... Ninguém, de fato, ninguém vai enxergar o que você tá enxergando. Você só não pode desistir. Porque ninguém enxerga assim. A coisa mais difícil de quem vai empreender é tentar passar uma visão. Se você falasse pra mim assim há 4 anos atrás, Luan, mas o que você está querendo construir com a Setfin? Eu não ia saber explicar, por mais que aquilo fosse muito claro pra mim. Eu não sei se isso é um mal de empreendedor, um mal de empresário, mas é difícil explicar, passar a visão, porque a gente tá... zero altivez ou arrogância, mas é que a gente tá enxergando um negócio assim que você fala... Como que eu vou explicar isso? Tudo que você tá vivendo na sua cabeça, né? O seu sonho, como você vai... Você tá lá na frente, assim, a pessoa tá aqui, a gente pode montar isso aqui, né? Porque o usuário, o cliente final vai... Não, eu já tô lá na frente, eu já passei por isso. Então, tipo, é meio louco isso, assim. Mas é algo que surge, eu não sei onde eu aprendi isso, entendeu? Não sei como eu aprendi isso, eu só sei que vem naturalmente, né? E com certeza vocês devem sentir isso quando vocês começarem a empreender, começarem a constituir. Vocês ficam pensando, pô, onde a gente vai chegar? Como que a gente vai fazer? Então, você começa a vivenciar isso. Mas, hoje... Graças a tudo isso que aconteceu, todas essas provas e lutas assim que eu vivenciei junto com as pessoas, óbvio, nesse meio do caminho, pessoas saíram, né? Pessoas desistiram, pessoas falaram, não, eu tô contigo, mas foram embora. E faz parte da jornada, tá? Alguns ainda sou amigo, outras já não tenho mais contato. Mas hoje a gente, depois dessa captação de investimento, dessa parceria com esse banco, que foi algo muito bom para nós e para eles também, a gente derrubou tudo que era da Setfin. Então pensa que quase 4 anos de empresa, 3 anos de empresa ali, que foram constituídos, todo, sei lá, tinha... Vamos pensar em termos de tecnologia assim, umas 5 mil linhas de código ou mais. Tinha mais, acho que tinha mais. Tudo foi embora, a gente jogou no lixo de fato. A gente reergueu uma nova empresa, com novas pessoas, com ressignificação de pessoas também, porque tinham pessoas que tinham passado por nós, que a gente tinha uma visão, e depois voltaram e o jogo foi aberto de uma forma mais clara. Então ali ficaram muitas lições assim, de pessoas, liderança, produto, que a gente está construindo. Então desde que isso aconteceu, de que o primeiro deu certo, depois dali a gente recomeçou tudo do zero. E aí foi engraçado, porque o que a gente construiu agora, de agosto até agora, tem menos de 1 ano. Sem parar pra pensar. O que a gente construiu nesse 1 ano, pra você ter uma ideia, foi, sei lá, em termos de números, acho que umas... sei lá, 1.400 vezes mais do que foi construído em 3 anos. Olha só. Foi muito mais rápido. Foi assim, absurdo, porque... E o que oferece é uma plataforma. É uma plataforma. Nós chamamos a Setfin de um SGS, né? Que é um sistema de gestão simplificado. Mas não tão simplificado assim, porque atende muito bem os empresários hoje em termos de todas as dores. Quais as dores hoje que a gente está resolvendo, né? Por exemplo, a má gestão, né, empresarial. A gente sabe que isso todo empresário passa, não adianta. Não, tá em dia. Não tá. 90% hoje passa por problemas, né? Tem dados, estatísticas, pesquisas que mostram que 9 em cada 10 empresários têm problema financeiro no negócio. Por quê? Quem sabe que empreender não é fácil. Sim. O Brasil, como um todo, não facilita o caminho do empresário. Não ajuda. O imposto é alto, os incentivos que existem não são de fácil acesso. Então, o empreendedor tem que se virar, então você tem que ser empreendedor mesmo. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso de uma maneira diferente que o mercado está resolvendo. Porque se eu for construir, sei lá, mais uma empresa que faz mais do mesmo, eu só vou ser uma marca diferente. E aí talvez alguém se identifique, talvez não. Mas isso não muda o jogo. Aí eu tenho que construir algo que realmente mude o jogo. E aí eu pensei, o microempreendedor a gente continua atendendo muito bem aqui. A gente não tirou ele da nossa base, né? Tem mais de 10.500 microempreendedores que continuam utilizando. Ele emite nota, emite o DAS, o imposto, tal, mensalmente, tranquilo. E aí a gente foi para um público mais de middle market, vamos chamar assim, que é aquele cara, aquela pessoa que está faturando de 100 mil por ano, que já deixou de ser microempreendedor, a 20 milhões, a 30, 40 milhões por ano. Então esse é o público nosso. Luan, por que esse público tão largo, né? De 100 mil a, sei lá, 20 milhões é um caminho muito longo, né? Porque quando a gente fala de gestão financeira e gestão empresarial, você não tem, tipo assim, eu não tem como nichar. Eu vou nichar a gestão financeira de um podcast. Eu vou nichar a gestão financeira de uma indústria de porque folheados. A chave pode virar para a pessoa, né? A pessoa tá ali faturando, sei lá, 50 mil, de repente ela tá com 1 milhão. Sim. E aí você vai, tá bom, então agora eu não vou te atender mais, porque
Não, e não só esse motivo, mas o motivo de que a gestão financeira, vamos falar de forma bem simples, é entradas menos as saídas e o que sobrou no caixa é o que faltou. Para todo mundo é assim. Sim. O que muda, vocês como contadores vão saber, é o DRE. Uns vão ter linhas de custos, outros não, né? Umas a mais, outros a menos, mas no final é o que entrou, o que saiu e o que sobrou. Ou o que faltou, né? Infelizmente muitos faltam. Então a gente olhou para isso. Aí eu falei, bom, vamos construir algo o quê? Agora automatizado. O empresário não vai ter que ficar buscando nota, né? O contador nós somos o amigo do contador, inclusive. Não sei se as pessoas pensam, você está acabando com o papel do contador. Muito pelo contrário. Nós somos o amigo do contador, porque a gente busca nota, busca boleto, constitui contas a pagar, né? Estrutura contas a receber. Entrega pronto pro contador. Tudo pronto. Aí tem fluxo de caixa, tem DRE, tem emissão de notas, tem impostos calculados automaticamente, não só para o MEI, que é mais fácil de puxar da Receita Federal, mas também para o Simples Nacional, para o lucro presumido, para o lucro real, tudo dentro da plataforma. Então a gente chama de uma plataforma tudo em um, né, que a gente chama de all-in-one, que centraliza a sua gestão financeira, contábil e fiscal. E como que é a mágica do contábil e fiscal? Óbvio, muitas APIs e automações com a Receita Federal, o governo, prefeituras, de modo geral, para compor ali essa parte, mas tem o suporte de um contador. Entendeu? Então a gente automatizou muito. O contador só vem para bater o martelo, porque no final do dia ele não tem CRC à toa, né? Então tem que bater o martelo ali. Então a gente construiu isso. Então é uma esteira assim que começa na movimentação financeira, na nossa conta bancária, que é o Setfin Bank, que está sendo lançado, ou via Open Finance, com seus extratos, as suas contas bancárias em outros bancos. Então a gente não tem essa de, o nosso banco. Não. O sistema financeiro mudou, entendeu? Então a gente está unificando ali o Open Finance, ele vai trazer essa mudança muito mais clara nos próximos meses e anos aí, mas a gente unifica seus extratos, começou a movimentar, entrou, saiu, eu tenho conciliação automática, eu tenho reconhecimento de transferências bancárias entre contas ou não, eu tenho conciliação em lote, eu tenho conciliação em singular, eu começo a fazer toda a mágica. E aí toda essa esteira, desde que movimentou o dinheiro até o fechamento contábil, que é para escriturar, e o fiscal, que é para cumprir com os pagamentos e obrigações de impostos e declarações, a gente criou essa esteira. Então a gente tem esse público. O nosso desafio hoje, de fato, eu preciso mostrar isso pro Brasil, entendeu? Então agora eu preciso mostrar. Então acho que assim, com muito pouco perante o que o mercado tem hoje, de concorrentes diretos, a gente não tem um concorrente direto hoje, que você fala, esse é meu concorrente direto, esse cara aqui eu tenho que ficar de olho. Eu não tenho esse concorrente direto hoje, não que a gente seja o diferentão, tá? Sim. Mas os nossos indiretos ou similares não fazem o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Porque eles já estão grandes, eles estão no mercado há um bom tempo. É igual os bancos. Sabe, lembra dos bancões? Aí em 2013 veio um tal de Nubank que mudou tudo. E aí todo mundo ficou falando mal e hoje estão... Todo mundo praticamente tem uma conta... tem 100 milhões de clientes. Então, tipo assim, a gente está fazendo isso para esse tipo de gestão, para esse tipo de problema do empreendedor hoje, que é olhar ali o detalhe da gestão dele e falar, o seu problema está aqui. Sim. Entendeu? E o que você falaria pro Luan lá de trás, né? De quando começou tudo isso? De onde você está hoje, né? E lá atrás, de caramba, olha, continua. Você já trouxe, né? Não, continua. Mas o que você fala assim, né? Que aconteceu? Você casou recente também, Sim. né? Recentemente você casou. Então, o que você falaria para esse Luan? Nossa. Eu peguei de surpresa. Mas assim, acho que o que eu falaria, a não ser não desista, que eu falaria isso. Assim, se eu tivesse que voltar lá atrás e falar pro Lu, dar um conselho pra ele, cara, continua, vai dar certo. É isso que eu falaria, assim. Mas se eu não puder responder isso, como você perguntou, eu não sei, não tem assim, eu acho que a única coisa a dizer continua. Foi uma pergunta difícil, assim. Eu diria pra não desistir, de fato. Acho que essa é a única acho que essa é a única opção. É tipo, não desiste, vai dar certo, entendeu? Porque o empresário, assim, ou você nasce com esse espírito, com essa vontade, com essa atmosfera de empreender e falar, não vou desistir por nada, ou você não nasce. Você não se forma empreendedores, não se formam empreendedores. Você nasce com aquilo. Vai ter alguma coisa em você que em algum momento da vida vai te desafiar e essa chavinha vai se ligar e você vai falar, é isso. Não, e vem um incômodo assim que você fala assim, caramba, mas assim, tá tudo certo na empresa que você tá, né? Que você fala assim, ok, já construí X, isso, né? Já passei várias coisas. Aí vem aquilo fica te incomodando. Fala assim, não, mas deixa eu aqui quietinha. Não, vai lá, faz um podcast. Faz um podcast. Eu chamo isso de inquietude. Eu sou muito inquieto, assim. Acho que você conseguiu traduzir bem o empreendedor ali, né? Porque realmente eu tava sentado no Santander,
pensando na loja, pensando em como que eu vou fazer, só que ao mesmo tempo tem que entregar para pagar a conta. Eu tava no C6, aqui, pensando, fazendo, trabalhando, mas eu tenho que construir alguma coisa. E aí, mesmo dando errado, mesmo indo a falências, perdendo dinheiro, um monte de coisa, você vai para outra e você fala, tem que construir. E você fala, não é possível, o cara gosta de sofrer, né? Quem olha de fora fala, nossa, gosta de sofrer, né? Tá dando errado. E o cara quer continuar fazendo, meu, para. Né? E o interessante é que super novo, né? Eu tenho assim, 30, né? Muito novo. Super Então novo. você sempre teve essa... Tipo, é de você mesmo, porque sempre veio de novo. mim. Tem até a curiosidade que eu não sei se eu contei no formulário, né? Mas é a curiosidade que assim, eu vim de Guarulhos com 7 anos. Eu cheguei em Santo André em janeiro e aí fiz 8 anos, eu faço aniversário em janeiro. Então eu me mudei de Guarulhos com quase 8 anos, né? Foi final do... Nem lembro o ano agora, eu tinha 7 anos, eu ia fazer 8. Nem lembro. 2002, acho que foi 2002. Talvez. É que a gente tem a mesma idade, né? 2002, 2003 Isso. ele foi quando eu fui pra Santo André. Só que lá em Guarulhos, o que eu fazia? Eu não tinha essa noção, hoje eu tenho essa noção, mas era algo que já tinha dentro de mim. Eu pegava todo o reciclado da escola, onde meu pai era o zelador, e eu estudava na escola, que era o Capitão Aviador Sandy Miyake, na escola estadual lá. E eu pegava o reciclado daquilo e guardava tudo no quintal de casa, que a gente tinha um quintalzão, que era a casa do zelador na escola, e jogava tudo lá no fundo. Eu lembro que na época eu ganhei acho que R$138 de papelão que o próprio ferro velho, chamado na época, né, veio buscar, pesou e tal e levou. E eu fazia aquilo com frequência, porque eu falava, não, dá pra ganhar um dinheirinho. A cabeça, assim, tipo, não, dá pra fazer um dinheiro e tal. E ajudava, né, a tia da merenda a soltar as caixas lá com as frutas, os alimentos, e pegava aquele papelão e levava e armazenava lá. E aí a cada, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, eu pedia pro ferro velho vir buscar. Então, obviamente, minha mãe me ajudava, era uma criança e tal, mas eu tinha essa cabeça, eu falava, cara, olha que loucura, tipo... Não, mas é muito legal, você vai inspirar algumas pessoas, a gente também, né? Totalmente, nossa. No nosso podcast, porque a gente tá recente também, mas às vezes bate um desespero, que a gente fala assim, Sim. não, mas é quem a gente vai trazer, como vai trazer, né? Que é tudo isso, a gente trabalha, né? Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, a gente trabalha, né, recebe muito feedback, tem pessoas que estão, como você falou, estão nem aí, né? Pessoas que falam assim, não, essa aqui talvez, né, vai ser ali, Sim. né? A gente fala, gente, se inscrever no canal é uma coisa que é simples. Sim. E as pessoas ficam, mas por que eu vou me inscrever no seu canal? Né? Então, isso tudo é um desafio, né? Então você trouxe uma aula até pra gente. Com certeza. Né? De como manter ali, né, a resiliência. Tá valendo a pena, que bom. Com certeza. Nossa, uma aula aqui pra gente. E você mencionou que você, no formulário lá, que você se inspira em Jesus, em pessoas ao seu redor, né? Sim. Então, não sei se você é cristão ou alguma outra religião. Cristão. Eu não gosto de levantar uma placa, né? Mas eu me considero cristão. Mas então, essa sua fé, então, também te ajudou. Sim, né, total. Todo esse percurso. Essa foi a minha base, sim. Eu falo pra minha esposa, né? Eu falo noiva, né? Porque só fala noiva. É muito recente, umas é 2 normal. semanas, né? Ela vai te perdoar. Eu falo pra minha esposa, eu tenho vivido nos últimos 12 meses milagres. Eu falo isso pra ela, assim, sem nenhuma religiosidade, eu tenho vivido milagres, coisas que eu não sei explicar, porque de como eu estava pra como eu estou em menos de um ano, não existe outra Deus, interpretação, assim, é a minha fé, é Deus, ela viveu isso comigo ali do meu lado, ela é a melhor pessoa. Se um dia precisar ser entrevistada pra falar do Luan, o que ele viveu, é ela, porque ela viu eu, óbvio, querendo ou não, assim, não por nada, mas o homem acaba tentando ser um pouco mais durão, né, e tal, mas ela viu eu emocionado, viu eu sem dinheiro, viu eu quebrando, viu eu na minha pior fase, mas nunca desistindo. Nunca. Ela viu eu pensar em voltar pro mercado, tava fazendo entrevista pra diretor de banco, de fintech de novo, porque eu falei, realmente ferrou, mas aquele negócio em mim. E o mais engraçado é que nenhuma dava certo. E ela falava, mas por que não dá certo? Aí eu falava, é porque tem algo aqui, eu só tô fazendo isso pra te passar um pouco mais de segurança, de que eu não tô desistindo, não é por nada. Então assim, ela viveu a minha pior fase, mas ela viu tudo acontecer e pegou o nosso ápice assim, de coisas acontecendo. Então eu falo pra ela, a gente tem vivido milagre, né? Então acho que a minha fé me sustentou, muito. Sem dúvida, assim, Deus me mantém, me sustentou, ainda vai sustentar pro resto da vida sempre. Eu sou muito grato porque, não sei dizer assim, se não fosse a fé, o que queria me sustentar? Talvez a confiança na vida, né? Mas é Deus. É legal você falando isso de esposa. É bom ouvir isso, porque a gente já entrevistou nossos maridos aqui, né? E eles trouxeram também a parceria. Antes de você, outro, né, convidado também, ele tava com 20 anos de relacionamento aí. Legal. Então, ele
né, Ele trouxe falou isso, que a né? esposa dele foi muito parceira na jornada dele, né? Então é a pessoa que dá ali, né, a paz, tranquilidade. Então acho que isso é muito importante. Sim. Parabéns, né, pelo casamento Obrigado. recente. E falando nisso, a gente trouxe umas... Vamos né? fazer uma Maiara foi minha dinâmicazinha. cúmplice. Uma Temos dinâmica. E a gente vai mostrar Legal. algumas fotos pra você e aí você vai... Fala o que significa pra você. Tá bom. Vamos lá. Deixamos se emocionar, tá bom? A gente deixa... Ai, Foi que ela que escolheu lindo. todas, Ah, tá? que legal. E o pedido na praia que você falou, né? Esse foi o pedido de casamento lá em Curaçao. Ai, que delícia. Foi. E como vocês se conheceram? Eu trabalhei no Santander e ela também. E na época a gente não se falava, não se via. E aí foi em 2020, quando eu tava solteiro, ela já era solteira. E de repente ela comentou um stories e a gente começou a falar daquele texto, né? De uma mensagem de tipo assim, as pessoas estão tão vazias hoje que não sabem nem elaborar uma conversa, nem nada. E a gente ficou viajando nesse tipo de assunto, né? De tipo assim, as pessoas realmente não tem mais profundidade, né? É sempre tudo muito raso, tudo muito rápido, tudo muito jogado, assim. Então depois de algumas reviravoltas na vida, a gente se conversando por rede social, assim, Que legal. Que legal. E qual foi o momento que você falou assim, é com ela que eu quero casar, que você decidiu pedir? Porque assim, quando Nossa. você pede em casamento, você já... Nossa, eu tô pegando pesado com ele. Não, mas eu já ia responder assim, eu já tenho essa pergunta. Foi acho que na primeira semana. Na primeira semana, assim, no primeiro contato, eu falei, putz, eu vou casar com essa mulher. Eu juro. Acho que tem até mensagem que eu mandei pra ela, assim, eu vou casar com essa mulher, vou casar com você. Na primeira semana, assim, Legal. tava nítido pra mim que seria com ela. Legal. E ela nem esperava, né? Eu vi o vídeo do pedido, ela nem esperava. Eu já tinha dado uns spoilers, né? Falei, deixa eu sondar aqui pra ver como é que tá, né? Depois ela vai aceitar. Vai que eu recebo um não aí. Não, mas aí a gente foi logo pós pandemia ali, né? Tipo, final de 2021. Aí ela falou, eu quero viajar, vamos viajar. Eu falei, vamos viajar. E aí quando ela escolheu o país, que era o único país que estava dando pra entrar por causa da pandemia e tal, eu pensei, acho que é um bom momento pra fazer o pedido. Um lugar que a gente gosta, fora do Brasil, porque a Mayara adora viajar. Então, falei, não, vai ser muito especial pra ela e pra mim também. E aí planejei tudo, comprei as alianças, tudo ali, o anel e tal, sem ela ver nem nada. E aí marcamos a viagem, fomos. Aí, enfim, rolou o vídeo, rolou legal. tudo que Legal. a gente tá até hoje. Muito bom. Que legal. Essa foto significa muita coisa. Essa daí é a nossa casa, né? A gente conquistou junto, então... Legal. Nossa, pra gente foi... Isso daí foi no dia que a gente pegou a chave. Foi. Tá até com o lustre antigo lá da antiga proprietária dentro. A gente mudou tudo aí. Nossa, essa foto representa... Acho que foi o triunfo. Eu falo que a Mayara é o meu triunfo, né? Que é ela que me assim, na minha pior fase sustentou, estabilizou, né? Pegou no pé, puxou a orelha, óbvio, tá certo, mas ela é o meu triunfo porque ela que me botou na linha ali e, óbvio, provou que realmente veio pra ficar, porque na minha pior fase não desistiu de nada, em nenhum momento, nenhuma cogitação. Legal. E aí a prova super parceira. de toda a resiliência que foi a gente ter conquistado a nossa casa junto. Isso daí, nossa... Muita gratidão no coração. Que legal. Essa daí... Essa foto tem 2 semanas exatas. Que Foi legal. num sábado. Muito E bom. é um cachorro, né? É menina ou É o menino? Golden, é um Nossa, Golden, ele é é o Tonico. Tonico. É o Tonico. Ele é o irmão da Mayara. Ah, Ele é o irmão da Mayara. Ele não é nosso, né? Não mora com a gente, mas ele é o irmão da Mayara. Ele é o Tonico. Ele tá com a gente desde 2022. Que fofo. 21 ou 22? 21. Desde 2021. Ai, Legal. 22, gente, 23, bichinhos 24. é tudo, né? Ele fez 3 anos. Isso é uma gravata nele. Ele colocou um smoke. É um smoke, tem a parte de cima. A parte de cima. Aí ele foi o nosso. Esqueci o nome. Pajem que fala? Como que é? Pajem. O pajem. É o pajem. Foi isso. Ai, Que fofo. gente. Me fugiu a palavra. Muito bom. Essa foto tem um significado muito bom também. Meu sobrinho, meu pai, minha mãe. Qual que é seu pai ali? Meu pai é esse aqui, meu sobrinho é esse aqui. Aí daqui pra cá é a família da Mayara. Muito legal. bom. Nossa, eu lembro Muito quando bom. os sobrinhos da Mayara nasceram. Os gêmeos. Estão gigantes. Nossa, eles são gêmeos? São Ai, gêmeos. que legal. O Gêmeos. Miguel e o que Benji. fofos. Muito bom. Que legal. Muito bom. Mas, que bom. A próxima... Próximo é você falando qual é o sonho ainda que
vem, assim, pela frente? Ah, tem muita coisa, tem muito. Acho que, assim, acho que o primeiro de todos é... Primeiro a gente tem que estruturar trabalho, né? Estruturar carreira, finanças. Acho que isso é muito importante. Aí você constitui uma família e aí a partir dali começa-se a viver uma nova fase, né? Eu tenho muito princípio comigo que primeiro eu teria que estruturar meu trabalho, minha empresa, meus negócios, para depois eu constituir de fato uma família, né? E aí você começa a ver uma nova fase. Eu falei para Mayara que é tudo muito novo, assim, de planos, de verdade, a empresa e os negócios, né? Constituir uma família, quero ter um filho, né? A gente quer criar a nossa família, criar construir os nossos legados. Mas eu acho que de próximos passos, assim, acho que tem muitos e muitos novos milagres a serem vividos ainda, que é o que eu falo, assim, né, nos meus pensamentos, nas minhas orações. Eu falo pra Deus assim, eu quero viver a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e eu nunca vou me decepcionar com isso, né? Então, tipo, eu posso fazer planos, eu posso, a gente quer faturar tantos milhões esse ano, a gente quer chegar em tantos resultados esse ano, eu quero ter um filho, eu quero, sei lá, trocar de carro, talvez, eu quero, sei lá, que tal imóvel já comprar outro. Tem muitas coisas, a gente tem muitos sonhos aqui. Contribuir... Mas a gente sabe que Deus escolheu mas ele vai sempre escolher o melhor. Então, a minha sensibilidade é sempre em ouvir qual que é o próximo passo que eu tenho que dar de acordo com a direção dele, assim. Eu não sei explicar o porquê, mas esse a minha visão. Porque eu acho que, assim, não sendo tão ingênuo, né? Mas óbvio, a gente tem que planejar, faz sentido, mas isso principalmente para negócios, né? Você tem que planejar. Tem coisas que eu não posso abrir, né? De negócios, que a gente tem reunião com investidores, executivos e tal. Você volta daqui um tempo para poder... Exatamente. Eu volto para contar. Tá. Isso. Mas assim, de modo geral, o que eu poderia dizer assim... Tem muitas coisas boas, mas a principal delas, de maneira bem resumida, é transformar a vida de empresários, empresas. A gente quer prosperar, né? A gente quer mudar esse mercado, prosperar empresários, prosperar empresas. Obviamente, ter uma vida, né, mais tranquila, mais segura, né, com a minha família, com a minha casa, financeiramente, nos negócios. E cumprir o propósito, que é, o que a gente está fazendo? Qual que é o propósito do podcast? O que vocês querem, né, passar de mensagem? Né? O que vocês querem construir de legado? É a mesma coisa pra gente, né? Então, tipo, o que eu quero como empresário que representa a Setfina? Porque eu nunca me refiro a eu, Luan, assim, mas é nós, a empresa, assim. O que a gente quer fazer? É, de fato, mudar a vida das pessoas, né? Que é isso que movimenta o Brasil, é isso que movimenta negócios, é isso que movimenta famílias, é isso que movimenta tudo. Então, pensa que um negócio, ele está sendo representado, eu tenho hoje um time muito enxuto de pessoas, de líderes ali, vamos falar de 10 pessoas. Eu tenho 10 famílias representadas ali, são sonhos diferentes, ambições diferentes, né? Famílias diferentes. E fora os liderados, fora os investidores, stakeholders. Então, acho que de próximos passos é impactar o Brasil, os empreendedores, com a nossa marca, com o nosso produto, com o que a gente vem fazendo, né? Que é diferente de simplesmente pensar, não, esse ano eu quero faturar 10 milhões e pôr dinheiro no bolso e ficar tranquilo. Não, dinheiro é uma consequência, né, do propósito que a gente vive. Então, eu brinco com a Mayara, né? Eu não vou chegar onde a gente está chegando agora simplesmente pelo dinheiro. Passei por tudo que eu passei só pelo dinheiro? Nossa, que raso, né? Sim. Então, tipo assim, dinheiro é bom, tem que ter dinheiro mesmo, tem que ganhar muito dinheiro, tem que estar bem, tem que estar seguro, é bom, assim. Quem fala que não é bom tá com o entendimento desvirtuado ou não sabe lidar com aquilo. O ponto tem que ter sim, mas a gente tem que ir além do dinheiro. O dinheiro vai ser só uma consequência. Exatamente. Eu até comentei assim, né? Por que grandes bilionários e referências de empresários hoje no Brasil não param de trabalhar? Eu vou falar um que eu admiro muito, Flávio Augusto. Por que ele não para de trabalhar até hoje? É propósito, entendeu? Ele já tem. Poderia tudo. parar, sim. Poderia parar, falar assim, não, vou. Né? É o impacto, é a transformação, são novos empreendedores surgindo que ele quer impactar. Então a gente tem essa mesma visão, sabe? De continuar transformando. Acho que transformação é a palavra que a gente pode, talvez, levar e carregar. Foi incrível o papo com legal. você. A gente ficaria aqui mais horas, né? Tendo aulas com você. Muito bom. Queria falar mais também. Tem muito legal. Muita história não, vamos boa. te chamar de novo, Bora. né? Pra você contar como que tá aí esse contato. Então a gente sempre escolhe um convidado para ele trazer a história dele, né? Sim. Então a gente... Passar um recado, né? Passar um recado. Passou muito, assim, né? De Sim. não desistir. Até pra gente, nossa, tipo, eu tô
impactada, assim, porque Muito bom. realmente... Essa semana eu falei, nossa, amiga, tão difícil, né? Você começar alguma coisa, né? Mas, tipo, aí veio você com tudo isso e, tipo, já deu um gás, assim, tipo, de pensamento de tudo. Porque o podcast é esse é o nosso maior intuito, né? Ele é que a gente consiga mudar a vida de alguém, né? De alguém que passar veja... mensagem, passar uma tocar. mensagem, né? Então, Sim. por isso que a gente... né, vai trazendo histórias aqui pra poder, olha, a pessoa começou ali, né? Então, onde ela chegou? Então, assim, não desista, né? Sim. Então, mas isso vale tanto pra pessoa que vai assistir, quanto pra gente como, né, apresentadoras aqui, que somos só nós duas aqui A gente no... sai com muita bagagem, assim, Sim. de conhecimento, Muito de bom. informação, Foi muito de tudo. bom o papo. Fico feliz. Muito Não vamos bom. perder o contato aí, queremos saber mais sobre Não, com tudo. certeza. A gente vai Sim. falar, vou voltar aqui. Quando vocês Exatamente. baterem o primeiro milhão no canal, eu quero ser o Aí. primeiro a participar. Anota isso daí. Sim, estamos... Ó, tá gravado, tá? Tá gravado, tá gravado. Mas muito obrigada Muito bom. mais uma vez, foi muito bom. Deixaremos aqui, gente, a rede social Legal. do Luan, pra vocês conhecerem mais um pouco sobre ele. Tá? E é isso. Boa. Ó, eu só queria deixar uma última mensagem legal, que é assim, todo mundo que vier do canal de vocês, empreendedores, empresários, quem estiver começando, não importa se a empresa tá aberta ou não, eu quero deixar um teste Quer olhar grátis. pra essa aqui? Eu quero Pra deixar um teste grátis de 30 dias da plataforma, sem nenhum Legal. custo de fato, para todo mundo que vier por meio das redes sociais ou canal de vocês. Legal. É só falar que veio do canal da Unfair, né? Uhum. E falar, olha, eu quero aproveitar esses 30 dias e eu vou entregar de graça. A gente assume esse custo de 30 dias. Olha, gente, Ai, a surpresa. gente ganhando É. brindes, E, presentes. inclusive, vocês estão convidados, não sei como é que tá a questão de CNPJ de vocês são contadoras, é um caminho muito mais fácil, mas se quiserem usar a gestão financeira, testar também, sintam-se à vontade, eu vou entregar para vocês 1 ano de assinatura sem custo nenhum. Que legal. Ai, que legal. Vocês podem usar à vontade, Que emitir legal. notas, Obrigada. organizar documentos, tudo. Podem testar, tá na mão de vocês. Tá Ai, um presente da legal. Session pra Muito vocês. obrigada. Viu? Obrigada. E é isso, pessoal. Nossa, Valeu. aqui foi incrível, Nossa, né, esse papo. top. Bom, até mais. E Até o próximo. Tchau, tchau.